Bom dia, tudo bem, Thiago? Beleza, gente? Vamos nessa? É isso aí, pontualmente começando aqui a nossa live super aula, cujo tema é como alcançar os 1000 pontos na redação do Enem, certo? Quero agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando, quero agradecer o apoio do professor Bruno Vitorino, lá da cidade de Montemor, tá certo? Obrigado, Bruno, e quero agradecer também à Escola Carmela, todos os alunos, os estudantes que estão, me pediram para fazer essa live, né? Me pediram essa parceria aí, tá certo? Enquanto vocês entram, tá? Eu vou dizendo aqui umas palavras, né? Só lembrando que ao mesmo tempo essa live está acontecendo na página Get Over Idiomas, que é a minha nova, né, é o novo nome da minha escola, Get Over Idiomas, e está acontecendo também no meu perfil pessoal. Então, se um desconectar, o outro estará conectado, tá certo? Então, espero que vocês curtam, tá bom? E podem ir enviando aí as suas dúvidas ao longo aí da nossa apresentação. Eu vou falar aqui dos principais tópicos, os tópicos mais importantes, né, que são essenciais para você alcançar os 1000 pontos na redação do Enem, tá bom? Então eu vou esperar aí uns 5 minutinhos, né? Para a gente iniciar, tá? Podem ir entrando aí, podem ir já pensando nas suas principais questões, principais dúvidas, né? As dúvidas mais importantes. Tá certo? A impressão que eu tenho é que a transmissão na página está tendo problemas de conexão. Aí vocês me falam aí, Thiagão, como é que tá a transmissão na página? Tá boa? Dá um toque para mim que se tiver mais ou menos, a gente fica só aqui na página do perfil pessoal, tá bom? Aqui no Dudu Almeida. Só me dá um toque aí, beleza? Beleza, então. Vamos ficar só aqui, porque eu tô achando que a página vai falhar, né? Mas vamos fazer um teste, né? Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos esperar um pouquinho, ver o que acontece, porque senão a gente fica só aqui mesmo na página pessoal, né? Aí de repente eu só fico aqui mesmo, sem problema. Vamos ver. E aí, Brunão, beleza? Vamos acordar a galera aí? Vamos nessa então. Agora vamos ver o que tá rolando aí, se tá tudo bem na página. Beleza, galera? Então, é isso aí. Vamos nessa? Bom, o mestre mandou, vamos tocar. Beleza? Bom, eu vou então abordar alguns tópicos aí com vocês sobre como chegar aos 1000 pontos no Enem, tá bom, gente? Então eu vou falar desde a parte de preparação como estudante até a parte técnica. Portanto, anotem aí e caso vocês tenham dúvidas, por favor, intervenham, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Então começando, o primeiro ponto que eu quero abordar aqui com vocês é uma palavra que todos nós estamos precisando no momento, né, gente? Então nós estamos passando por um momento de exceção e esse momento está causando, claro, consequências na nossa parte psicológica, tá?
Então eu vou até usar aqui meu próprio caderno de anotações para ajudar vocês aí, caso alguém tenha alguma dúvida, né? Então o primeiro ponto que eu quero colocar é o foco, né? Todos nós precisamos ter foco, precisamos ser fortes, todos nós vamos aprender muitas coisas com o coronavírus. E eu acho que a principal é nos tornarmos pessoas mais fortes, né? E nós temos que treinar a questão do foco. Toda pessoa que perde o foco, ela se torna facilmente dominada pelos seus medos e também por quem estiver ao redor, né? Então, a primeira coisa para você alcançar 1000 pontos no Enem é você ter foco. Acordar todos os dias com a certeza que você vai conseguir e que você tem um objetivo na sua vida, que é conseguir passar na prova, conseguir os 1000 pontos e entrar na universidade. Entendeu? Você não pode controlar necessariamente tudo o que está acontecendo ao seu redor, mas então você precisa controlar o que está aqui dentro. Então você precisa ter foco. Então anote essa palavra, se for possível, olhá-la todos os dias, ter foco. Tá bom? Porque sem ele você não consegue... Porque assim, as coisas vão passar, né? Nós sabemos que as inscrições do Enem, por exemplo, vão até quarta-feira, né? Até depois de amanhã, até dia 27. Então, já teve essa prorrogação. Provavelmente o Enem vai ser prorrogado em 60 dias, mas algumas associações, alguns órgãos, né, defensores da educação acham que ainda é muito pouco. 60 dias ainda é muito pouco, né? Porém, independente do que aconteça, nós precisamos manter a nossa cabeça ligada. Precisamos manter o nosso foco, tá bom? Então a primeira coisa é o foco, não tem como fugir disso. Tá? Então eu recomendo de fato, mas Dudu, eu fico preocupado. Olha, galera, é o seguinte, a questão não é você não ter medo, é você agir apesar de estar sentindo medo. A verdadeira coragem é essa, né? Então haja. Você está aqui 9 horas da manhã numa segunda-feira assistindo a uma live, não é muito comum uma live esse horário. Então você já está demonstrando que você tem algum diferencial. Então comemore, né? Sinta-se privilegiado por causa disso. Então a primeira coisa é o foco, tá bom? A segunda coisa, depois que você consegue ter foco, a segunda coisa é a leitura, né? Então a segunda coisa é que você tem que ler todos os dias. Nós, infelizmente, estamos sendo bombardeados de muitas coisas ao mesmo tempo, né? E a informação nessa geração, ela é considerada algo valioso, mas ao mesmo tempo precisa ser absorvida de forma consciente, né? A informação, por exemplo, ela pode ser em doses muito altas, pode ser considerada até uma droga lícita, porque ela pode causar muitos prejuízos para a gente. Então, quando você mantém o foco nos seus sonhos, nos seus objetivos, você consegue dosar isso. Então, você precisa ler. Não tem como escapar dessa realidade. A leitura, ela vai formar uma mente mais focada. Oi, Rô. Obrigado pela presença. Ela vai formar uma mente mais focada e menos suscetível aos desvios dos nossos contextos aí políticos, enfim, né? Então o que eu quero dizer com isso é que sem leitura você não adquire bagagem nem argumentação suficiente para poder desenvolver boas argumentações no seu texto. Então leitura é fundamental. O que eu leio, Dudu? Você vai ler, se você for prestar FUVEST, Unicamp, por exemplo, obviamente você vai ter que fazer uma pesquisa e descobrir quais livros vão cair. Se você já lê, o que você tem que fazer é um equilíbrio entre a sua zona de conforto de leitura. Eu só gosto de ler livros de historinhas curtas, livros de crônicas, eu não gosto muito de literatura. Você vai ter que achar o equilíbrio entre o que você gosta e o que você não gosta, o seu conforto e o seu desconforto. Entende? Então você precisa, o momento que nós estamos estudando é um momento, não é de conhecimento, é de autoconhecimento. Oi, Rô. Obrigado, viu? Feliz que você está aqui, meu amor. Bom, vamos lá então. O que acontece é que
você precisa ler. Independente do que está acontecendo no mundo, leia todos os dias. Se você é daquele que ainda não lê, então o que eu recomendo? Que você leia pouco nos primeiros dias. Por exemplo, determine 10 minutos de leitura todos os dias. Porque assim, se você decidir quebrar um piso para colocar outro em cima e você quiser quebrar todo ele não está acostumado, no dia seguinte seu braço nem levanta de tanta dor. Então você vai quebrar aos pouquinhos. Então eu estou usando essa analogia para dizer que é necessário que você, se você não está acostumado a ler, você precisa começar um pouco por dia. É melhor você ler todos os dias um pouco do que ler muito num dia, sendo que você não está acostumado. Aí se for legal, você vai se empolgar, ler acima do que você consegue. Se você achar o livro horrível e ler por obrigação, que você decidiu que vai ler 2 horas todas as segundas-feiras, na terça-feira você já não vai conseguir mais. Então, é preciso planejamento, né? Como que eu aprendo a ler? Ler porque é obrigação. Não, você vai ler um pouco todos os dias. 10 minutos? Leia 10 minutos. Por quê? Depois de uma semana você vai começar a perceber que 10 não são suficientes, 10 minutos não são suficientes. A sua própria cabeça, o seu próprio cérebro vai pedir mais. Tá bom? Então é melhor que você leia com frequência um pouco menos do que ler o mundo inteiro e no dia seguinte não aguentar nem olhar para a folha de papel. Tá bom? Então, primeira, foco. Segundo, leitura. Então, informação é nosso terceiro ponto, tá? Eu estou falando aqui, são muitos pontos, mas vocês podem me interpelir, interromper, fazer perguntas já, fica à vontade, tá? Você faz isso, Bru? Então, exatamente, a Bruna faz isso, né? E aposto que dá certo porque eu vejo pela qualidade dos textos dela, porque ela é minha aluna de redação e eu percebo que isso tem consequências, né? Tá bom? Inclusive, se alguém já for meu aluno de redação e estiver aqui na live, pode deixar seu depoimento, falar aí à vontade, tá bom? Então, beleza. Então, informação. Então, parece uma coisa óbvia falar que você precisa se informar, né? Lembre-se que a parte argumentativa do seu texto nada mais é do que a capacidade que você de estruturar, mostrar para o mundo que um problema existe, que ele ataca o mundo e que ele precisa ser resolvido. Para que isso fique bem claro para o seu leitor, você tem que ter condições de transmitir informações, né? Através de estatísticas, de letras de música, de reportagens, de pesquisas, não é? Então isso você vai conseguir através da informação, né? Bom, a questão é que se eu falasse isso, por exemplo, quando eu estava prestando vestibular, ou seja, 19 anos atrás, né? Quando eu estava na mesma situação que vocês, prestando vestibular, era uma coisa. Entendeu? Informação há 19 anos atrás é o seguinte: quando eu fazia cursinho era professores do cursinho, apostila do cursinho e biblioteca. Se eu tivesse dúvidas, ou eu ia na biblioteca ou ia na enciclopédia. Brunão sabe o que é isso. Né, Brunão? Você sabe o que é enciclopédia? Né? A Rô também sabe o que é uma enciclopédia. A gente sabe, né? Mas hoje a gente é bombardeado sem querer de informação. É por isso que eu disse para vocês, precisa manter o foco. Cara, quer assistir televisão? Por exemplo, eu estava assistindo a um programa ontem de televisão, não vou falar o canal, né? Não me interessa. Se você pegar todo o programa, que deve durar ali, acredito que 2 horas, 2 ou 3 horas, meia hora é só de homenagem, de citação da vida de algumas pessoas que faleceram pelo Covid e tudo mais, né? Eu, sinceramente, não vi ali eu não senti ali, de fato, um serviço para quem estava assistindo aquele programa, né? Mostrando, assim, as pessoas que morreram, beleza, uma homenagem, show de bola, mas não teve aquilo, por exemplo, uma parte que você poderia pular, né? Onde que você adquire informação de qualidade? Então, você precisa analisar várias fontes da mesma informação. Então, que fontes são essas?
Por exemplo, se você foi... Eu não quero, eu não quero defender um ou outro canal, não defender, mas eu estou dizendo que a minha experiência com a TV Cultura costuma ser bem melhor. Costuma ser bem melhor, tá certo? Eu gosto, entendeu? Então, o que acontece? A questão de você adquirir informação hoje em dia não é ter a informação na mão, não é isso. A questão é você saber como administrá-la. Então, esse é o desafio, né? Hoje, a informação está ligada ao nosso comportamento, a como ela afeta a nossa intimidade, nossos sentimentos, nossas sensações. Não tem como fugir, eu não posso fechar meus olhos para isso. Afinal de contas, vocês são seres humanos. E vai interferir. Então, todo sentimento causa uma emoção, que causa um pensamento e causa uma ação. Se essa ação for uma ação produtiva ou não produtiva, ela vai determinar qual é a fonte dessa ação, né? Então, se você vê só notícia ruim, por exemplo, notícia da mesma fonte, ela vai começar a te causar consequências no seu comportamento e nos seus sentimentos, aí nos seus pensamentos, no seu comportamento. Portanto, várias fontes, não fique preso só numa fonte. Não fique preso só na televisão, só na internet, ou só no jornal, enfim. E a leitura, Dudu? A leitura também é informação. Leitura também é fonte de informação, né? Então, qual que é o meu conselho para você pegar a informação e usar ao seu favor? Várias fontes, certo? Não deixe que essa informação, não fique tempo suficiente para alterar os seus sentimentos e tirar o seu foco, tá? E eu tenho que falar disso para o momento que nós estamos vivendo. Eu não precisaria talvez falar na época que eu estava no vestibular. Eu acredito que não. Nossa, porque quando eu estava no vestibular, o meu incômodo era: eu entro na USP ou não? E se eu não entrar na USP? Porque o meu perfil é muito mais de comer livros, né? Então eu tinha que estar numa universidade. Hoje, então a minha angústia era essa. Talvez o pedaço mais angustiante da minha vida durante o vestibular foi o ataque às Torres Gêmeas, que não era uma coisa que eu pegava um celular, deixa eu ver detalhes. Não, o professor lá de geopolítica falou alguma coisa no cursinho e enquanto eu não terminei as aulas, não cheguei em casa e vi televisão, eu não vi nada sobre o World Trade Center, né? Então olha só que diferença. Portanto, informação hoje não é vá atrás da informação, não. Aprenda a usar ao seu favor e aprenda a tornar essa informação algo produtivo, tá? Não algo que destrua seu dia, tira o seu foco. Senão não adianta, senão o primeiro ponto da nossa aula aqui seria destruir. Beleza? Prática. Aí eu já começo a fazer uma transição entre a sua preparação e a prática. Então, você precisa praticar, certo? Então, tendo em mente que você precisa ter foco, que você vai ter o seu momento de leitura e de adquirir informação de forma consciente, tudo isso você precisa associar à capacidade que você tem, à disciplina de praticar todos os dias, né? Dudu, como é que eu faço isso? Enfim, gente, tem alguns detalhes que eu vou dizer para você, é só sentindo na pele, não tem como atropelar essas coisas. Por exemplo, eu sempre tive um problema de labirintite muito ruim, principalmente em finais de semestre. Só que isso se tornou um problema tão grande durante a faculdade, que no terceiro ano de faculdade eu tive que trancar a matrícula, né? Então, assim, só tirava 10 na faculdade, no cursinho que eu dava aula lá. Poxa, meus alunos eram apaixonados por mim, pelas minhas aulas e tal. Eu tive que parar, porque a minha labirintite se tornou insuportável. Aí depois eu descobri que era uma questão alimentar mesmo, né? Então eu comia pouco, usava muito o cérebro, a cabeça e não comia, não tinha uma alimentação nutritiva o suficiente. Então, isso aí, depois algumas fichas foram caindo, porque eu sentia muita tontura durante o cursinho, era assim, eu comia e ia estudar. Então, parece uma coisa
que você não estava esperando ouvir agora, mas eu vou dizer para você, cuida da sua saúde, entendeu? Faz esporte, não pode sair ao ar livre. Hoje, por exemplo, né, eu já fiz o meu exercício, das 6 às 6h30, fui correr, não tinha ninguém hoje nas ruas, né? Não tinha ninguém, porque estava muito frio, mas eu fui mesmo assim, porque se eu não fizer isso, meu dia não é a mesma coisa, né? Então, se você não consegue sair, faça em casa. Tome água. Comeu? Espera um pouco para os nutrientes, né, fazerem o seu serviço aí no seu corpo, depois você manda bala. Recomendação, tá certo? Então, assim, pense sobre isso com carinho. Aí sim você vai praticar, você vai ler, você vai escrever, porque também a falta de alimento no corpo mexe com o nosso humor, nos causa estresse, então isso pode te atrapalhar. Então, antes de praticar, você precisa estar alimentado, você precisa ter energia, né? Então, uma coisa que eu até recomendo é que acordou, toma um copo d'água. Acordou, toma um copo d'água com o limão espremido, que você vai ver que ao longo do tempo vai fazer muito bem para você. Bom, e aí você está praticando, né? Criar bons hábitos estão diretamente relacionados à criatividade. Exatamente, Bru. Ela tá certíssima, né? Sem o alimento, o cérebro precisa de alimento, né? Ele tá lá dentro, a gente não liga muito para ele, mas ele precisa de alimento. Praticar. Como é que você vai fazer para praticar? Então, qual é a recomendação que eu faço? Que você escolha 2 dias para você escrever de fato. Mas você não falou que era para praticar todos os dias, Dudu? Praticar redação não é apenas escrever. Praticar redação é escrever, é revisar e é reescrever. Entende? Escrever, revisar e reescrever. Não é simplesmente escrever. Ou você nunca parou para pensar nisso? Que os maiores escritores de todos os tempos eram grandes reescritores, revisores. Né? Machado de Assis escrevia todos os dias. Mas para que um texto dele chegasse até o folhetim, lá o jornal, ele revisava. Guimarães Rosa também, né, tem bastante material dos manuscritos do Guimarães Rosa, lá no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, que mostram que ele fazia muito rabisco, que ele cortava, acrescentava expressões, né? Bom, provavelmente você quem está no ensino médio, já se formou, já ouviu falar do Camões. O Camões, por exemplo, para ele poder escrever 8.816 versos dos Lusíadas, vocês acham que foi de repente? O Camões viveu 55 anos, né? Para a época dele, eu vou dizer que ele viveu bastante, né? Século XVI, ele viveu bastante, 50, ainda mais que ele afundou o navio dele que ele estava afundou, ele foi preso, perdeu um olho, foi para a guerra, enfim. Só que desses 55 anos, ele levou 25, né, quase a metade da vida dele para escrever os Lusíadas, porque para ele manter os versos decassílabos, ele tinha que fazer substituições. Então, você imagina o quanto que esse cara trabalhou, são 25 anos. Trabalhando, quase a vida inteira trabalhando para fazer um poema, né? Tudo bem, é um épico, é uma epopeia, mas ele ralou muito. Inclusive o Camões inventou palavras que hoje estão no dicionário por causa desse poema. Então, a questão é que você escolhe 2 dias para escrever, 2 dias para revisar e 1 dia para reescrever, tá? Então, essa é uma sugestão. O que eu quero dizer com isso? Que a sua prática... Vamos supor que você tem de segunda a sexta-feira para estudar. Tá bom? Redação. Claro, você tem outras matérias, eu sei disso. Eu sei. Você vai escrever segunda-feira e deixar o seu texto, né? E você não vai escrever na terça-feira. Deixa o seu texto. Pega esse texto que você escreveu na segunda-feira, deixa ele lá. Escreveu, deixa ele. Na terça-feira você pega e você vai revisar esse texto. O que quero dizer com revisar? Você vai ver onde estão os seus erros gramaticais,
Onde está aquela dificuldade que você teve de separação de sílaba, você vai anotar. Cria o seu próprio código. Erro gramatical, faz uma bolinha lá, um círculo e escreve E. Se o problema for de pontuação, né, coloca P. Se o problema for de vocabulário, coloca V. Inventa a sua forma de se autocorrigir. Tá? Faça na própria folha. Nossa, Dudu, mas a minha letra é muito grande. Então sabe o que você faz? Você escreve o seu texto pulando uma linha. Escreve, pula uma linha. Escreve, pula uma linha. Nossa, mas então eu vou gastar 60 linhas porque eu quero escrever 30. Faça isso. Você está no momento de se preparar. Então vamos começar do jeito certo. Se eu pedir para você, se eu for dar alguma dica para você correr, eu vou fazer de tudo para que você inicie de forma que você não sobrecarregue seu joelho nem sua coluna, por exemplo. Então é a mesma coisa. Pise da forma correta na estrada, que é escreva pulando uma linha, certo? O seu texto, depois coloque embaixo o que você precisa consertar e deixa isso lá de lado. Deixa de lado. Na quarta-feira você vai escrever outro texto com outro tema, tá bom? Você vai escrever aquele texto, deixa ele lá. Na quinta-feira você vai fazer mais a mesma coisa. Vai lá naquele texto e corrija esse texto. Faça o mesmo procedimento. Vocabulário, pontuação, ortografia e outras coisas das quais eu vou tratar aqui, tá? Rapidamente, porque em 1h30 realmente ainda é pouquíssimo tempo, né? Para vocês terem uma ideia, o meu curso, cada aula dura 20 minutos e são 52 aulas. São 52 videoaulas, cada uma tem 20, 25 minutos. Né? Então, aqui é rápido. Bom, então na quinta-feira você vai e revisa o texto que você escreveu na quarta. Fazendo isso. O que você vai fazer na sexta-feira? Não vai escrever mais nada. Você vai pegar o primeiro texto, cuja revisão você fez terça, o segundo texto, cuja revisão você fez quinta, e na sexta-feira você vai reescrever esses dois textos. Dudu, mas eu quero estudar de segunda a domingo. Maravilha! Então o que você faz sexta-feira? Você não faz nada. Não faça nada. Né? Como assim não faz nada, Dudu? Você está falando para eu não estudar? Bom, você precisa analisar o seu cotidiano. Você precisa, porque de repente, na sexta-feira você precisa fazer exercícios de outras matérias e você acha que não. Mas esse intervalo que você vai dar na sexta-feira, intervalo entre aspas, você está preparando a sua cabeça para sábado e domingo. De repente, sábado você corrige, né? Você corrige o texto da terça e no domingo o texto da quinta. Ou deixa domingo para você não fazer nada também, para você ficar de uma boa, ver um filme na Netflix e faz tudo no sábado, tá vendo? Mas o importante é que você tenha 2 dias para escrever, 2 dias para revisar e, de resto, você pode usar 1 ou 2 dias para reescrever, tá bom? Agora a gente vai pegar... Então esse é o sistema de prática que eu estou falando. Não é você escrever todos os dias uma dissertação. Porque quem tira 1000 pontos na dissertação do Enem é quem escreve 2 dissertações por semana. Ah, mas eu vi um menino não sei onde que ele tirou 1000 pontos no Enem e ele só praticava um dia. Gente, vamos ser realistas? As pessoas aparecem na internet super top, super conquistadores, super nota 10, super nota 1000, né? Mas elas não falam do que elas passaram para chegar naquilo. Então é muito fácil eu chegar aqui, ó, legal, fiz mestrado na USP, galera, você também pode, uhul, ê! Então, escuta o que eu estou dizendo, as coisas não nascem do nada. A pessoa escreveu uma dissertação por semana e tirar 1000 pontos do Enem, ou ela já vem fazendo isso há algum tempo, e aí ela aprendeu a metodologia correta para poder chegar nessa frequência. Não é? Então não se iludam com certos deslumbres.
Estou dizendo que se você... Estamos já chegando no mês de junho. Mesmo que o Enem seja lá em janeiro, fevereiro do ano que vem, certo? Você precisa manter essa frequência de 2 textos por semana, justamente porque você corre o risco, inclusive, de se estressar com esse texto, de você não ver mais nada, se você fica focado em apenas um tema. Então, que temas que eu escolho, Dudu? Escolhe um tema de saúde e um tema político, um tema do meio ambiente e um tema de comportamento, um tema relacionado à criminalidade. Então, varie os temas, tá? Dudu, você está falando então que eu preciso praticar, mas na hora de eu escrever o meu texto, o que eu tenho que saber? Então, vamos lá. Então, veja que você precisa ser organizado, né? O foco vai fazer você ser um cara, uma mina, organizados. Então, organização e disciplina tem que ter. Quem tem foco consegue, né? Então, vamos lá. Vamos lá para a prática. E agora eu já estou com um texto, eu tenho um texto na minha mão para eu escrever o que eu devo fazer. Então vamos lá seguir esses passos. Vamos agora para a parte técnica, né? Agora que chegamos aqui nesse momento, vamos para a parte técnica, tá? Podem fazer perguntas, tá, galera? Não precisa sim. Aproveitem que vocês estão aí com o aplicativo, com o celular e perguntem o que vocês quiserem. Todas as perguntas são excelentes e serão produtivas, né? Serão bem usadas aqui. Então vamos lá, parte técnica. Vamos começar do esqueleto. Como você vai esquematizar a sua redação? Eu acho bem difícil que você escute essa informação em outro lugar da internet. Acho bem difícil, tá? Então vamos supor, vou pegar aqui uma folha, tá certo? Minhas folhas lindas de rascunho. Vou utilizar aqui minhas belas folhas de anotações, tá? Para você, inclusive, perceber. Eu vou usar aqui a minha folha até de planejamento. Vamos lá. Planejamento nos meus vídeos do YouTube. Olha só que bacana, que coisa linda, né? Então eu tô aqui com a minha folha de papel, né? Tô aqui com a minha folha de papel. Você vai usar 30 linhas, beleza? Separe 30 linhas. Dudu, eu não consigo ainda escrever 30 linhas. Não quero saber disso. Vou falar assim, bro. Vou falar dos mapas mentais, tá? Quando eu chegar na parte do conteúdo, eu vou falar assim. Obrigado por você me lembrar. Valeu, bro. Então, o que acontece? Vamos lá. Essa é a minha folha de papel. O que eu faço com ela? Vou separar 30 linhas. No caso, você pode separar 60 linhas, se você quiser fazer o esquema de pular uma linha sempre, intercalar. Vamos supor que você vai usar o esquema das 30 linhas, beleza? Tá bom. Você vai pegar essas 30 linhas e você vai dividir essas 30 linhas em 4 blocos. O primeiro bloco terá 6 linhas, então você faz um quadradão mesmo assim. Que feio! Faça, não importa que é feio, você está aprendendo a escrever, aprendendo a se organizar. Você está pisando na estrada da forma correta. Você vai bloco de 6 linhas. Segundo bloco, 7 linhas. Terceiro bloco, mais 7 linhas. Último bloco, 10 linhas. Certo? Deu 30 linhas. 6 mais 7, 13. Mais 7, 20. Mais 10, 30. Então, 6, 7, 7, 10. Acabou? Esse é o seu esquema. Até um dia que você não precise mais fazer isso. Tá? O que será o primeiro bloco, Dudu? Será a sua introdução. Quer pegar só uma folha de esqueleto e escrever bem grandão no meio assim, introdução? Escreve. Você deve ter aí 1 milhão, 1 bilhão de folhas de caderno ao seu dispor. Depois aqui você vai escrever D1, ou seja, desenvolvimento 1. D2, desenvolvimento 2 e conclusão. Pronto, está esquematizada a sua folha. Tá certo? Qual que é a outra coisa que você precisa ter na sua mente e você sempre vai fazer como um mantra, como uma... como é que eu chamo isso? Como um... esqueci a palavra, não é tradição que fala. Enfim, como
Um ritual, isso, um ritual. Divida em blocos. Depois você vai ter que prometer para você mesmo que você vai usar todo esse espaço. O único espaço que você vai deixar é aquele espaço famoso que a professora lá da primeiro ano do ensino fundamental fala: vou colocar aqui um dedo, aqui a margem esquerda e vou começar a escrever. O único espaço que você vai deixar é aquela margem que você deixa para separar um parágrafo de outro. Mas você vai só escrever 4 parágrafos e pronto, não invente moda. Comece certo. Agora, a parte direita da sua folha você vai preencher completamente. Vai preencher tudo. Não pode deixar espaço na parte direita. Galera, vocês não têm noção de quantas redações eu recebo com esse espaço à direita vazio. A pessoa já tem a letra grandona, enorme, e ela ainda deixa espaço. Sabe por quê? Porque as pessoas têm medo de separar a sílaba. Galera, não pode ter medo de separar a sílaba. Já o primeiro investimento no seu tempo para que você tenha uma competência 1 do Enem bem estruturada é não ter medo dos seus erros de português. As pessoas parecem que têm medo de erros de português. Elas fogem desses erros. Gente, todos nós cometemos deslizes. Não existe essa coisa de achar que nós vamos falar um português sempre perfeito. Isso não existe. Primeira aula de língua portuguesa da faculdade, a professora já quebra nossas pernas. Vocês estão aqui para quê? Para ser corretores de pessoas ambulantes? Então, a questão é que você precisa encarar. Se você não sabe separar a sílaba, encara o fato e trabalhe em cima disso. Não fuja, porque senão... chegou lá, separa o X do C ou 2S, o que eu faço? Gente, você vai esperar decorar um livro dessa grossura lá do Domingos Pascoal, lá, de gramática para poder começar a escrever? Não tropece em grãos de areia. Tem uma aula bônus do meu curso que eu chamo isso, não tropece em grãos de areia. Escreva até o fim. Escreva até o fim. Dudu, não lembro como separa a sílaba. Sabe, existe aquele livrinho chamado dicionário que geralmente apresenta os verbetes, as palavras já com as sílabas separadas. Encare isso. Já pensou em fazer só um caderninho só com os seus erros de português que você precisa melhorar? Eu já peguei nas minhas mãos textos incríveis de pessoas que começavam a travar, escreviam super bem, por causa de um erro de português, desistiam. Né? Não pode. Então você se prometa que você vai estruturar em blocos a sua folha, você vai preencher todo o espaço que você tiver à direita. Minha letra é grande, Dudu, o que eu faço? É outro problema que está atrapalhando a vida das pessoas. Abrir mão, se desapegar da própria letra. Galera, por favor, nós nos desapegamos todos os dias das coisas, certo? Estamos falando de uma coisa seríssima, que é a sua carreira profissional. Tem pessoas que não abrem mão. Então, tem pessoas que têm a letra enorme, não conseguem desenvolver uma ideia inteira porque não dá a linha. Então, diminua a sua letra. Você consegue fazer um círculo grande, um círculo pequeno? Você consegue fazer uma bola grande, uma bola pequena, você vai conseguir fazer um A grande, um A pequeno. Entendeu? Desapega da sua letra. Tem pessoas, por exemplo, que eu já peguei redações na mão e que o P e o F da pessoa são idênticos. Idênticos. Estão percebendo o que eu estou falando? A letra P e a letra F eram idênticas, era a mesma letra. E a pessoa não aceitava. Não aceitava. Então eu disse o seguinte, a escolha é sua. A escolha é sua. Então você imagina que se eu estou... Quando ela escrevia, por exemplo, pode ser, imagina o que a gente lia, porque tudo era F. Tudo era F, entendeu? Eu falei que elas eram idênticas, mas eu não falei qual letra que era predominante. Era o F. Tudo era a letra F. Então a pessoa escrevia pode ser, parecia outra coisa. Isso aí que você está pensando mesmo, parecia um palavrão. Mas ela não aceitava. Então, escreva até o fim da margem, diminua a sua letra, pegue as redações, nota 1000 e veja se tem alguém lá com uma letra enorme. Não tem, galera. Comece certo, beleza? Então abra a mão. Então, se o seu P é igual ao seu F, conserte. Tem que ter P, tem que ter o F. Tem gente que não corta o T, não corta. O T
Tem gente, olha, vocês não têm noção dos idiomas que eu pego na hora de corrigir. Né? Quem convive comigo sabe o quanto eu sofro para corrigir determinadas letras. Então você precisa consertar isso. Precisa, certo? Então se você tem um garrancho, me desculpa, você vai ter que consertar. Ah, Dudu, eu posso escrever com letra de forma? Você pode escrever com letra de forma. Qual que é o perigo da letra de forma? Quem escreve letra de forma, a letra não é grudada, obviamente. Então a pessoa vai fazer um esforço para separar uma palavra da outra. Isso vai gerar muito espaço, vai gastar muito espaço. Então, ou você tem que aprender a escrever com letra de forma bem pequenininha. Pequenininha. Tá bom? Não tem escapatória. Você tem que abrir mão de você. Conhecimento, o que é o conhecimento? O que é aprender alguma coisa na vida? É abrir mão de você e se tornar alguém melhor. É isso que é conhecer, que é saber as coisas. Saber, né? Não é humilhar o outro, passar por cima do outro, falar que você sabe. Não é. É você perceber que você estava errando e melhorou. É isso que é conhecimento. Tá? Então é isso. Então, vamos lá. Estamos chegando. Tá, Dudu, você já me falou da parte do esquema. E agora o conteúdo. O conteúdo é o seguinte. Você vai escrever uma dissertação para o Enem, você precisa seguir as regras do Enem. As regras do Enem, então eu vou até colocar aqui na minha lista, depois a gente vai revisar. Regras do Enem. Tem pessoas que não querem seguir as regras do Enem, depois vem falar para mim que a minha redação era genial, eu sou um gênio e tirei 200 pontos. Você não seguiu as regras do Enem. Você vai seguir. É por isso que eu já estou pedindo para você começar corretamente. O que você vai escrever? Uma dissertação. O que o Enem pede dessa dissertação especificamente? Que ao final você dê soluções, aponte possibilidades de intervenções para sanar um problema, encontrar um equilíbrio numa situação de conflito, enfim, né, aí social principalmente. Então você vai seguir essa regra e pronto. O que você vai colocar na introdução, o que você vai colocar no D1, no D2 e na conclusão? O que você vai colocar lá? Qual é o conteúdo? O conteúdo é o seguinte, na introdução você vai colocar a sua tese, né? Sobre o que você vai falar. Sobre o que você vai falar. Você não vai descobrir a roda, não. Você vai dizer... Qual que é a função da introdução? Ela tem a função de chamar a atenção do leitor. A introdução chama a atenção do leitor, faz o leitor ter vontade de ler, apresenta o tema, né? Apresenta a tese, o tema, enfim, e ela produz a coerência necessária, né? As ferramentas necessárias para dar o início ao desenvolvimento. Por que eu estou falando essa coisa muito específica? Porque tem gente que esquece que todo texto ele é formado de começo, meio e fim. Só que essas partes precisam estar interligadas. Então não adianta, tá, a minha introdução chamou a atenção. Minha introdução fala do que eu vi, ela realmente apresenta um tema para o meu leitor, mas se ela não estiver conectada com o resto, acabou. Tá? Não tenho o que fazer. Então eu vou dar, claro, a dica de ouro para que isso aconteça. Para que você escreva Você sabe que você vai ter que escrever em 6 linhas. Né? A semente, ela não é maior que a árvore. Então, a sua introdução tem que caber nessas 6 linhas. Tá vendo que você já vai começar corretamente? Porque tem gente que escreve uma introdução de 6 linhas e a conclusão 3. Desenvolvimento 4. Não, tá alguma coisa errada. A semente é menor do que a árvore. A sua introdução é a sua semente. Ela é que vai sugerir o que vai ser no futuro. Ela guarda o DNA da árvore, e a árvore é o desenvolvimento e a conclusão. Olha que legal. A introdução ela chama a atenção do leitor, assim como o bolo. O que chama a atenção em um bolo? A massa pode ser a mesma em 2 bolos. O que está dentro pode ser o mesmo. Só que se um tiver uma cobertura super top, mega blaster, super ultra puxa, como diria o seu Madruga, ela vai chamar mais atenção, vai mexer mais vai te causar uma expectativa para você ir lá e abocanhar o bolo, o recheio. O recheio, no caso aqui, o nosso é o desenvolvimento e a conclusão. Então, sua introdução tem que ter, anota aí. O que ela tem que ter? Ser atrativa,
chamar a atenção do leitor, ou seja, deixar uma pergunta, deixar um questionamento e mostrar que o assunto sobre o qual você vai tratar é relevante para a sociedade, que ele já acontece há algum tempo, que ele vem incomodando as pessoas, ao mesmo tempo que você tem que fazer com que o que você diga na introdução seja cumprido no resto. Mesma coisa do pegar um bolo com uma super cobertura, na hora de comer a massa tá uma porcaria. Ou então imagina a fachada de um castelo. Você vê aquela fachada e você fala, eu quero entrar nesse castelo. Quando você entra, tá mais para um cômodo bagunçado. Então isso é frustrante, isso tira vários pontos de você. Então a introdução é isso. E a introdução, ela não é necessariamente o primeiro trecho, a primeira parte que você vai escrever. Como assim? Mas não é introdução? Ué, mas a cobertura do bolo, você coloca onde? Só depois que o bolo está pronto. A fachada do prédio, do castelo, ela é feita primeiro, depois ela é feita o castelo? Olha só que louco. Olha só que legal essa analogia. Então, na verdade, o interessante é que você faça a sua introdução por último. Acreditem, quando eu fui fazer minha pós, mestrado, nas reuniões a minha professora dizia sempre, do último texto que você vai escrever será a sua introdução. E foi isso que eu fiz, né? E lá no dia de defender a minha dissertação de mestrado, aí vieram os elogios com relação a isso. Então, mas Dudu, eu não estou entendendo. Você quer que eu escreva o desenvolvimento, a conclusão, depois eu volto lá e escrevo a introdução. Nesse momento você não é obrigado a fazer isso. Mas, o que você vai fazer? Escreva os 4 blocos, os 4 parágrafos. Quando você terminar os 3 últimos, volta na introdução e veja se a pergunta que foi feita ela foi respondida. Os problemas que você apontou foram desenvolvidos, não dá, como diz a música do Djavan, né? Capim do Vale, Vara de Goiabeira, nanana. Ele fala, plantei um pé de flor, deu capim. Você não vai plantar um pé de flor para nascer capim. Você não vai fazer isso. Você vai plantar um pé de flor para dar flor. Então você tem que ir lá e ver se a semente corresponde com a árvore, certo? Então a questão é a seguinte, se você termina os seus 3 últimos parágrafos e não rever a sua introdução, vocês vão escutar um barulhão agora, provavelmente meu pai saindo de Brasília, gente. Então, enfim, né? Rapidão, já. Então, o que acontece? Obrigado, Lilian. Lilian, prazer ter você aqui, viu? Pode intervir, tá, querida? Pode falar o que você quiser, professora Lilian, aí quero mandar um abraço enorme para ela, para todos os alunos aqui da Escola Carmela, e também tem um outro colégio também, né, Brunão? Com a gente, é isso? E todo mundo de Arujá também que está aqui de manhã vendo essa live, né? Obrigado, viu, Lilian? Então, faça isso, tá? Então vamos lá. O que eu coloco no desenvolvimento, aquele primeiro bloco que tem lá, né? Primeiro bloco de 7 linhas. Então a introdução está aqui, 7 linhas. Desenvolvimento 1, D1. O que eu coloco aí? Aí você vai colocar a origem do problema, como o problema se manifesta na sociedade. Você vai explicar, dizer se o problema é histórico, social, psicológico, comportamental, se o problema... Explica como é que é esse problema, né? Tá certo? Você pode fazer isso como? Lembra da informação que eu falei no início da live? Ali você vai... O leitor... Você está escrevendo para o leitor. Parece óbvio, mas muita gente... O Cônego, obrigado, Lilian. Obrigado aí também. A Escola Cônego é de Montemor também, não é? É um grande prazer estar falando ao mesmo tempo para a minha cidade, que era já ir para o interior de São Paulo. É uma honra, né? Estou muito feliz. Então, você vai pegar, por exemplo, uma letra de música, um trecho de um poema, ou então estatísticas, o pensador, um trecho de um pensador, de um filósofo, né, contemporâneo, contemporâneo, então antigo, não tem problema. Aí você vai colocar esse trecho, vou dar um exemplo aqui. Ó. Se você for falar de corrupção, você pode usar trechos da música do Legião Urbana, por exemplo.
né? Nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado. Na canção, no trecho, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, então, Renato Russo dizia, abre aspas, nas favelas, no Senado, sujeira para todo lado, duas aspas, né? Indicando ou apontando que a questão da corrupção acontece não só nas esferas políticas, mas nas esferas também do cotidiano. Né? Olha só que interessante, isso mostra que a canção de 1987, que na verdade foi composta em 78, né? O Renato Russo tinha 18 anos, a canção composta em 1978 já demonstra que o problema da corrupção se estende ao longo das décadas do Brasil, né? E traz grandes prejuízos para a sociedade, para as pessoas, enfim. Né? O que eu quero dizer é que você percebe que o que você está dizendo não saiu do nada, não saiu da sua cabeça. Você usou o trecho de uma música para poder falar desse problema, introduzir o problema, dizer como ele acontece. Então eu estou mostrando a relevância. No caso, o poder argumentativo nas favelas do Senado sujeira para todo lado é a relevância e o domínio público da canção. Porque hoje, a canção é de 78, então 42 anos depois, a canção ainda é cantada em altissonantemente. Né? Então, assim, é relevante e é de domínio público. Então as pessoas, o seu leitor sabe do que você está falando, né? Então vem de uma personalidade forte, de um cara produtivo. Então, mesma coisa de eu pegar uma série da Netflix, o trecho de um rap que você gosta, ou então lá do Aristóteles, lá 2000 e poucos anos atrás, né? Só que você não pode falar sobre coisas tiradas só da sua cabeça e pronto, acabou. Não é, você precisa, no topo daquele bloco de sete linhas, o topo do seu D1 já tem que ter essa citação. Não deixe para depois. A corrupção acontece no nosso cotidiano e nas esferas políticas e tal. Aí no final você coloca a letra do Renato Russo. Dá a impressão que o Renato Russo tem que concordar com você. Será que ele já se foi, inclusive, né? Não está mais neste plano. Então o que acontece? Você tem que partir de alguém, não alguém partir de você. Né? Então cuidado para manter a humildade, né? Da forma como você argumenta. Então o D1 serve para falar, o problema acontece desta forma. Você pode usar comparações com outros países, isso é normal, isso aí costuma dar muita pontuação. Compare com outros países, tal. Por exemplo, o Japão é um país em que a recuperação do patrimônio diante de desastres naturais ela é mais rápida do que no Brasil. Tá vendo? Você está mostrando que existe uma realidade que poderia, por exemplo, ser usada de modelo. Você pode usar lá na sua conclusão. Então, comparações, trechos de música que mostrem a relevância do tema diante da autoridade daquele que produziu a letra da música. Tudo isso vai te dar pontos. Se você não... Anota aí. Estou proibido de não ter citações na minha dissertação. Você precisa ter. Precisa ter. Não escape, não fuja, tenha. Ah, mas eu gosto só de série, mangá. Gente, eu gosto da Marvel, eu gosto da DC. E daí? Todos esses materiais, essas manifestações artísticas, esses nomes que eu citei, possuem diálogo com a realidade. Não existe nada hoje que seja produzido, seja na Netflix, na Globoplay, não sei aonde, que não tenha um diálogo direto com a realidade. Senão não será consumido. Certo? Não precisa ter diálogo. As pessoas precisam debater, precisam dar um like ou um dislike na internet para ter feed, para ter o algoritmo necessário. Se for, não tem nada que é desligado da nossa realidade. Então vai lá, se você quer falar do Hulk, fala do Hulk. Vai ter alguma ponte, né? Teve uma dissertação nota 1000 aí, não sei quando que foi quando foi falado sobre deficiência visual. Se eu não me engano, foi deficiência visual. Que o personagem Demolidor da Marvel foi utilizado como sinônimo de superação, de resiliência diante da adaptação que o personagem, no caso o Murdock, tem que ter, né? Enfim. Então é isso que é o D1. O D2, Dudu, vamos pro terceiro parágrafo logo? Eu estou ansioso, estou ansiosa. Então vamos. D2 é onde você vai explicar como esse problema afeta a sociedade. Então aí você vai poder usar novamente.
estatísticas mostrando que o problema tem aumentado ou diminuído ou se mantido, para dar relevância do fato. Então, no D2, você vai ter que mostrar para o seu leitor que as consequências são sociais, psicológicas, meio ambiente, degradação do meio ambiente, geralmente os temas circulam nisso, né? Injustiças sociais, né? Imagina tudo que a corrupção pode causar num país. Você vai colocar ali no D2, tá? Você vai colocar lá. Mesma coisa, citação no topo do bloco aí, do parágrafo, e depois você vai comentar essa citação usando a sua bagagem intelectual, tudo, tá? Então é bem parecido o esquema é parecido, mas a função é diferente, tá? Lembrando-se que você vai ter que usar certas ferramentas, e aí eu ficaria aqui falando 6 horas sobre isso, mas você vai ter que usar certas ferramentas linguísticas chamadas conectivos para conectar os parágrafos. E aí é que mora o segredo, que muita gente tira nota muito baixa no Enem, que é a questão do último parágrafo, que é aquele que eu falei para vocês que tem que ter umas 10 linhas, que é a conclusão, competência 5 do Enem, que vai diferenciar você, que vai diferenciar essa prova, aliás, de outros concursos que não é necessariamente obrigado a intervir, mas a competência 5 é o último parágrafo, isso aí que tem 10 linhas, onde você vai pegar o que você falou na introdução, que você desenvolveu no D1 e no D2, e vai propor soluções. É um texto conclusivo. Se é um texto conclusivo, você vai começar esse texto com portanto, vírgula, logo, vírgula, assim, vírgula, dessa forma, vírgula, destarte, vírgula, e você vai dizer soluções precisam, ou medidas precisam ser tomadas para que este problema, esse impasse seja resolvido. Beleza? Aí depois você vai começar a dar soluções. Você vai querer argumentar novamente? Não. Cuidado para você não colocar, né? Dessa forma percebemos que a corrupção tem atingido toda... Gente, deixa isso pro D2. Ali você precisa ser objetivo, dar soluções. Dar soluções. 2 ou 3. Tá? Como é que você vai fazer isso? Qual que é o esquema? O esquema é que se você der 2 soluções, você vai dividir em 2 períodos. O que tem que ter em cada solução? Anotem aí. O que tem que ter em cada solução é o que será feito, quem vai fazer, o que, quem, como será feito, como / onde será feito e quais as consequências. Como assim, Dudu? Por exemplo, se for corrupção, o tema for corrupção e as consequências da corrupção ser justamente a desigualdade social, né, causada pela, enfim, infelizmente por dinheiro desviado, por exemplo, então você vai colocar o seguinte: é necessário que haja leis mais rígidas, o quê? Feitas pelo poder legislativo, quem? Através de um diálogo com a sociedade e com as articulações necessárias políticas para que isso aconteça. Então, o como? Para que sejam punidos mais severamente os corruptos. Está vendo as consequências? E dessa forma diminuam-se os desvios de recurso, consequentemente as desigualdades. Tá vendo? Eu estou dando um exemplo extremamente simples, que cabe a 5 coisas. O que será feito, quem vai fazer, como será feito, onde será feito e as consequências do que você está propondo. Cada uma dessas coisinhas que você deixar de falar, é preciso mudar as leis. Acabou, cara. Acabou. Desiste. Você vai ganhar 40 pontinhos. Sabe que cada competência vale 200 pontos. A cada errinho que você comete, você vai perdendo 40, 80 pontinhos. Então você vai tirar de 0 a 200. A competência 5, se você zerar, cara, olha, é muito difícil que você não seja derrubado nas outras competências. Então, se você fala, é preciso conscientizar a população, você só falou o quê? Como vou conscientizar? Do nada? Um dia as pessoas vão acordar, nossa, estou conscientizado, uhul, vou mudar meu comportamento, não vou jogar lixo na rua.
Gente, não rola. Algum agente de fora tem que fazer isso. Eu vou mudar as leis. Quem vai mudar? Eu vou punir. Alguém vai punir. Quem vai punir? Até as pessoas precisam ser punidos. Como vai ser? Conscientização. Conscientização é uma medida muito usada pelos alunos, pelos candidatos do Enem. Porém, nem todo mundo explica o que é conscientizar. Conscientização geralmente gera mudança. Primeiro, tem um processo de campanha, ou seja, primeiro eu jogo a informação na mente das pessoas. Como eu faço isso? Palestras, debates, aulas, lives. Por que não colocar isso na sua proposta de intervenção? Primeiro eu provoco, jogo a informação. A informação é absorvida e muda o comportamento. Então é um processo complexo. Não adianta eu falar, preciso conscientizar a sociedade. Quem vai fazer? Quem vai fazer isso? O governo vai fazer? O presidente, o prefeito? Quem vai fazer? Então é preciso ter um quem. E o como vai ser feito, e no final você precisa me dizer como que isso vai fazer as coisas acontecerem. Não adianta você falar lá, o Hulk vai esmagar. Hulk esmaga, quebra, esmaga quem é corrupto. Você não pode fazer isso. Porque se você infringir o princípio do respeito aos direitos humanos, também zero na sua redação. Não pode. Uma vez eu estava falando sobre violência contra a mulher e a menina, óbvio, todos nós somos revoltados com isso. Mas ela falou assim, eu posso colocar na minha redação que todos os homens, todos os violentadores devem ser destruídos, mortos, enfim, né? Então, a questão não é se isso... Primeira questão, né? Se ela colocar isso, ela já está infringindo a questão dos direitos humanos. Então não dá, você está indo contra a Constituição, infringindo os direitos humanos, e está dando uma certa... Dependendo da forma como ela colocar, ela também vai errar na questão da temperatura do texto. O seu texto ele tem que ter uma temperatura amena para fria, não pode ser... Se você demonstrar de alguma forma que você está se deixando levar pelos seus sentimentos, o seu leitor, o corretor vai perceber na hora, e aí você vai perder muitos pontos. Na sua argumentação começa a perder força. Então cuidado com as suas intervenções. Cuidado com a competência 5. Ela tem que caber aí nessas 10 linhas. Até umas 3 tipos de intervenção seria legal. Se for corrupção, vou usar corrupção, beleza? Conscientização, punição e prevenção. Tá bom? É uma coisa que eu até sugiro para vocês, se vocês quiserem produzir um texto sobre corrupção e mandar para mim, pode mandar que eu corrijo. Inclusive a gente pode fazer uma live de correção aqui, se vocês toparem, obviamente. Se vocês se interessarem, eu faço. Como eu falei lá no nosso grupo, né, da escola. Então, se for falar de corrupção, então pensa nessas 3 coisas. Prevenção, conscientização e punição. Prevenção, conscientização e punição. Vai variar de tema para tema? Vai variar de tema para tema. Mas esses são tópicos geralmente muito usados e muito claros para que vocês possam desenvolver as suas intervenções, tá bom? Então, resumindo as 4 partes da dissertação, né? Parte 1, a introdução, serve para iniciar o texto, introduzir o texto e chamar a atenção do leitor e fazer uma ponte com todo o resto do texto. D1 vai dizer como o problema acontece. D2, como o problema afeta a sociedade. Conclusão, como que eu resolvo o problema, ou resolveria o problema. Então, aí eu terminei, o que você vai fazer? Volta na introdução. Se você perguntou alguma coisa, tem que ser respondido. Se você respondeu algo, tem que ser perguntado. Então, sempre a sua visão tem que ser em 4D, 4 dimensões. Sempre tem que estar girando entre os 3 pedaços aí do seu texto, os 3 parágrafos, tá bom? Dudu, a minha introdução ficou boa, mas ela teve 5 linhas. Não tem problema. Não tem problema. O primeiro esquema que eu sugeri é para você ter um início, uma direção, um direcionamento. É isso que vocês precisam, de direcionamento. A maioria não tem um direcionamento de como começar certo. Comece com um esquema, depois o esquema vai se tornando maleável. A questão é você ter alguém que corrija para você. É uma coisa também que não dá para a gente fugir. No final, lá para agosto, setembro, nesse caso até outubro, você tem que saber fazer o seu checklist. Vou falar no final aqui do checklist
de como se autocorrigir. Porém, alguém de fora precisa corrigir. Agora vamos lá. Dudu, vamos lá. Então essas são as regras do Enem. Vou colocar aqui o sexto tópico da nossa conversa, que seria como quebrar as barreiras, ou como eu faço para escrever sendo que eu não escrevo nada. O que eu faço? Entre muitas coisas que você pode fazer para quebrar as barreiras da escrita, se você não está acostumado a escrever, é justamente você falar daquilo que é mais óbvio. Fala da sua vida. Pega essas 30 linhas, pega o mesmo esquema e fala, pega um dia na sua vida, um dia muito legal na sua vida. Não precisa ser hoje, o dia de ontem, um dia da sua infância, sei lá. Quando. Escreva 30 linhas sobre esse dia, por que não? Eu acordei a tal hora e fui fazer tal coisa. Você está escrevendo. Você precisa começar de alguma forma, comece com o óbvio. Depois você muda o óbvio. O professor, o seu orientador vai te orientar como saindo do óbvio. Enfim. Outra técnica é o mapa mental, né? O mapa mental. Então, como é que eu faço um mapa mental? O mapa mental nada mais é que assim, muitas pessoas chamam o mapa mental de brainstorming, né? É que o brainstorming está muito ligado a você jogar palavras para que você possa resolver problemas, propor novos projetos numa empresa e tudo mais. Mas o mapa mental é justamente o conjunto de conexões que nós podemos fazer partindo de uma palavra só. Vamos nos manter aqui, vou até escrever aqui e tentar mostrar para vocês. Faça um exercício, está vendo aqui a palavra corrupção? Né? Corrupção. Quais são as palavras que eu posso associar à corrupção? Né? Dinheiro desviado, política, punição, leis, que mais? Jeitinho brasileiro. Dudu, posso escrever jeitinho brasileiro? Dependendo do contexto, você está fazendo um mapa mental. Você está escrevendo já um texto, você vai ganhar um prêmio Nobel de literatura aqui. Não, você está fazendo um mapa mental. Ou seja, realmente é um conjunto de conexões que eu faço com uma palavra-chave. Se o assunto for corrupção, você coloca corrupção e vai fazendo o seu mapa mental. O que entra nesse mapa mental? O que eu falei, então, desvio de dinheiro. Então é como um problema acontece. É o D1. Né? Vamos dizer aqui uma coisa, desigualdade, né? Desigualdade social é uma causa, então vai lá no D2. Corrupção, punição, leis mais rígidas, aliás, vai lá no último parágrafo, que é a conclusão. Então, você pode até brincar com os seus amigos. Faça esse exercício. Fiz um mapa mental aqui bem rapidão. Claro que no curso dá tempo da gente fazer vários mapas mentais, eu ajudo vocês a analisarem. Então, desvio de dinheiro, por exemplo. Como que a corrupção acontece? Então, o desvio de dinheiro seria o quê? Seria como acontece. Então, ele caberia no meu D1. Desigualdade social, por exemplo, ele caberia onde? No meu D2, porque a desigualdade é causada pela corrupção. Então, caberia no D2. Punição. Caberia na conclusão. Tá certo? Qual é sinônimos de corrupção, por exemplo? Né? Desonestidade. Pode ser. Vou colocar aqui desonestidade. O que mais? Crime. Então, essas coisas que são sinônimos, palavras sinônimas à corrupção, né, por exemplo, você pode usar para falar sobre o problema, então pode estar tanto no D1 como na introdução. Né? A corrupção tornou-se um crime difícil de embater ao longo dos séculos devido às dificuldades, né? Enfim. Desonestidade também poderia ir no D1 como na introdução. Então, olha só que interessante. O mapa mental, ele não é apenas uma brincadeira de palavras legal. Né? Que legal. É legal, sim. Muita gente começa a destravar a própria escrita fazendo mapas mentais. Porque corrupção é uma palavra que gera outras palavras na sua mente e você pode escrevê-las aqui embaixo. Então, geralmente, quando eu tenho sinônimos, eu estou
colocando lá na introdução, a corrupção é algo, enfim, está relacionado à desonestidade das ações das pessoas, tanto na esfera política como social. Geralmente, quando palavras indicam consequências, elas vão lá no D2. Quando a palavra indica como o problema acontece, vai justamente no D1, né? Com certeza você consegue, por exemplo, produzir frases partindo de crime, desonestidade, desvio de dinheiro, desigualdade social. Você consegue produzir frases já fazendo isso. Então, muita gente, usando o mapa mental, ele consegue desbloquear. A pessoa desbloqueia a escrita, né? A Bruna mesmo, que é minha aluna de redação, ela está aqui e ela usou... não sei se você ainda usa, Bruno, mas isso ajudou ela a destravar a escrita. É impressionante as consequências, os efeitos que um mapa mental causa na produtividade do estudante, na maneira de colocar para fora as ideias, tá bom? Então, o que eu recomendo? Que, em primeiro lugar, né, como destravar a escrita? Que você escreva sobre qualquer coisa, até que você comece a escrever sobre múltiplos temas, né? É claro, gente, que tudo que eu estou falando para vocês é importante que tenha um profissional que te acompanhe, tá? Então, professora da escola, professor de português, ou então um professor só de redação, enfim. Porque aí fica mais claro como que esse processo acontece. Tá bom? Dudu, eu fiz um mapa mental e desse mapa mental surgiu uma dissertação. Aí o professor lá de redação vai falar, uau, deu certo, você percebeu como deu certo, percebeu sua evolução? E assim vai, né? Ainda usa, né, Bruno? Isso aí. Tá bom? Então vou até colocar aqui, destravar a escrita. Ou você escreve sobre qualquer coisa, ou faz mapa mental. Tem gente que fala bem, não é? Tem gente que fala super bem. Nossa, eu me expresso super bem, na hora de escrever eu não consigo. Galera, hoje vocês têm a possibilidade de pegar o seu celular e falar, tanto em mensagem pelo WhatsApp, tanto em um gravador de voz que você baixa lá rapidão, ou então no Google. Você pega o Google Tradutor, tem lá aquele botãozinho de microfone, você vai lá e fala, eu acho que a corrupção é blá 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 blá, nananana. Quando você respirar, o Google vai parar e tudo que você falou vai estar escrito lá, certo? Pega esse texto e transcreve no papel que você falou. Você vai reparar que o abismo que existe entre o que você fala e o que você escreve é só uma questão de hábito. Então, se você é daquelas pessoas que tem essa reclamação, Dudu, eu falo bem, defendo bem minhas ideias na fala, mas na escrita eu não ando, eu sou travado. Então, pega a sua fala, pega o que você tem de bom e aproveite e transforme isso. Não deixe de ser... Fale bem, mas aí você pode pegar, se você tem a condição de gravar o que você fala e transformar num texto escrito, você está no lugar certo. Porque você tem na sua mão um negócio chamado celular que pode fazer isso por você. Já tinha pensado nessa técnica? Né? Tem algum lugar, alguém já disse isso para você? Você que fala bem, fala pra caramba, você consegue transformar sua fala em texto. Dudu, mas eu não vou ficar mal acostumado? Não, você não vai ficar mal acostumado. Aí é que está a questão. Você vai começar a perceber a relação entre produzir a fala e produzir a escrita justamente fazendo isso. E isso vai obrigar você a falar, nossa, como eu penso legal, como tá bacana. De qualquer forma, você vai ter que pegar o texto ali que você gravou com a voz e vai ter que fazer ajustes. Não tem escapatória. Vai ter que trabalhar em cima do texto escrito. Tá bom? É isso daí. O último assunto aqui que eu gostaria de tratar, né? Já se vocês não têm mais intervenções, né? Vocês podem mandar, como eu falei para vocês aí, qualquer pergunta, tá? É justamente sobre as competências do Enem e / o seu checklist, né? Então, o que são as competências do Enem? Então, aqui é o nosso 7º ponto. Competências do Enem. O que é as competências do Enem? Competências do Enem são 5 habilidades, são 5 grupos de habilidades que serão avaliados pelos corretores, pelo exame aí,
Tá bom? Então, como é que você trabalha essas 5 competências? O que são essas 5 competências? Vou falar rapidamente sobre elas. A competência 1 é a competência relacionada ao domínio da norma padrão da língua portuguesa, certo? Isso significa que você vai precisar escrever com a ortografia correta, separar as sílabas corretamente, usar acentos corretamente, usar pontuação corretamente, não repetir vocabulário, não falar coisas contraditórias, certo? Não usar pronomes incorretamente, eu acho que, ou nós entendemos que, não. Evita a primeira pessoa, usar a terceira pessoa, singular. Enfim, ou seja, você vai ter que dominar o padrão escrito da língua portuguesa, né? Ou seja, colocar coloquialismos, palavrões, clichês, frases feitas, tudo isso vai tirando sua pontuação. É por isso que quando eu falo que na hora de escrever você não pode achar que os seus erros de português sejam um impedimento para escrever. Ao contrário, eles têm que ser justamente a oportunidade de você pesquisar. Hoje em dia não se fala muito sobre decorar livros e livros de gramática, galera. Você vai esperar decorar... É a mesma coisa da pessoa esperar 5 anos chegar no nível avançado do inglês para falar inglês. Isso é um absurdo. Você pode falar inglês com 6 meses dentro do seu nível. Mesma coisa, você não vai parar do que você está fazendo na sua vida. Eu vou decorar todas as regras do português e escrever. Não. Competência 1 é colocar a mão na massa, entender o que você precisa e trabalhar em cima daquilo. Já tive alunos geniais, tiraram 800, 900 pontos ano passado no Enem, e que o problema às vezes era só confundir, por exemplo, paciência e paciente. A pessoa escrevia paciência, na hora de escrever paciente colocava acento novamente na palavra paciente, que não tem, né? Então, paroxítona terminada em E não tem acento. É uma regra simples? Mas ela escrevia em português super bem, mas ela só tinha esse ponto. Ela vai decorar o livro inteiro de gramática para ir bem na competência? Não. Se você tiver, inclusive, todas as outras competências muito boas e você tiver poucas recorrências do mesmo erro, você não pode ser que nem perca ponto. Tá bom? É por isso também que é interessante fazer sua redação e ter alguém que dê notas para você de acordo com os critérios do Enem. Então, a primeira competência é português, porque usado corretamente, o mas, porém, contudo, todavia, estão num grupo de palavras. Agora, porque, já que, com quanto, por quanto, estão em outro grupo. Ou seja, um é o grupo das conjunções adversativas, outro é do grupo das conjunções explicativas consecutivas. Então, você não pode, por exemplo, confundir essas duas coisas. Se você colocar lá, você quer falar assim, contudo, e coloca com quanto, ou então por quanto, em vez de portanto, uma é conclusiva, outra é explicativa. Olha só o perigo. Beleza? Então você tem que correr atrás dos seus problemas de português e resolver um por um. Você não tem erro em todos no português inteiro. Tem alguma coisa que você vai falhar. E essa é a minha dica para competência 1. Vale 200 pontos. Competência 2, 200 pontos. O que é a competência 2? Você sabe o que é uma dissertação? Sabe estruturar uma dissertação? A questão é essa. Você sabe escrever começo, meio e fim, conclusão, introdução, desenvolvimento e conclusão? Eu já dei todo o caminho para vocês. Se você não deixar claro, se você escrever, agora eu falei, se o corretor perceber, por exemplo, que a sua conclusão é menor que a introdução, galera, você já não entendeu o que é uma dissertação. Então, a competência 2, você tem que, quando você faz aquele esquema que eu propus no início da nossa conversa, você já está no caminho de fazer uma boa competência 2, tá? Outra coisa. Desculpa ter que voltar nesse assunto novamente, mas serve como revisão da nossa live. Se eu não entender a sua letra, não tem como te corrigir. Então, competência 1 vai caindo. Tá? O uso, você pode ir lá ver. Olha na diretriz, ponto por ponto, na competência 1 do Enem, vai estar escrito o uso correto, a gerenciamento, a logística da sua página. É por isso que o que eu estou dizendo para vocês é concreto.
Use o máximo que você puder da folha, tá? Então, bom, beleza. Competência 2, você tem que entender o que é a dissertação. Tem que entender o que é. Começo, meio e fim. Bora para mais 200 pontos? Competência 3. Você tem que usar informações, organizar essas informações de forma a construir sua argumentação. É quando eu falei para vocês usarem trechos de música, trechos de entrevista, estatísticas, citações, leis. Você vai pegar esses elementos e colocar para sustentar sua argumentação. Isso é a competência 3. Então, por isso é que eu digo, não se perdoe se a sua redação não tiver citações. Você está dando ponto, jogando ponto no lixo. Então tem que ter. Onde, Dudu? Precipuamente, ou seja, principalmente. Olha uma palavra nova para você. Em vez de principalmente, precipuamente. Notadamente. Olha sinônimos de principalmente. Anota aí, ó, notadamente. No D1 e no D2. Sempre colocado no início. Ah, como é que faz citação? Aí eu vou ficar aqui 7 horas só falando sobre isso. Mas você tem que ter. Beleza? Tá certo. Competência 4 é a coerência, a coesão, a sensação de continuidade, ou seja, como que eu construo a argumentação, como que eu construo a defesa da minha tese, né? Então, será que se eu falar, por exemplo, antigamente na Idade Média, pronto, eu já estou sendo no mínimo anacrônico, porque como que é antigamente na Idade Média? Ou a Idade Antiga ou a Idade Média. Então, séculos atrás, ou simplesmente só na Idade Média. Na Idade Média, tá? Não precisa falar antigamente na Idade Média. Percebe? Isso é a competência 4. Você conseguiu conectar a introdução ao resto do seu texto? Você conseguiu conectar a introdução com o D1, que por sua vez conectou ao D2 e a conclusão. E a conclusão, se eu voltar lá na introdução, eles vão estar dialogando a todo momento? Então você está indo bem na competência 4, que é você está construindo uma coesão, uma conexão entre as partes. Tá certo? Será que está usando os conectivos corretos? Aí que entra o perigo das competências. Se você usa por quanto, que é uma expressão que significa porque, pois, talvez você não conheça, mas anota aí, ó, por quanto, sinônimo de porquê. E no lugar de portanto, para concluir, para fazer a sua conclusão, você já está cometendo um deslize na competência 1 e na 4. Na competência 1, porque você trocou uma conjunção conclusiva por uma explicativa. Na competência 4, porque você quebrou o princípio da coesão entre as partes. Se você vai concluir, como é que você inclui uma nova explicação? Aí é que mora o detalhe. Por exemplo, nenhum aplicativo conseguiria fazer isso por você, galera. Nenhum. É só um ser humano, é só um profissional, um professor, o seu instrutor consegue fazer isso por você. Senão, cai do cavalo mesmo. Essa é a competência 4. Coesão, coerência e como que, se o argumento causa e consequência, se eu parto do mais geral por mais específico, por exemplo. Enfim, muitos detalhes, né? E a competência 5, finalmente, é justamente a defesa a proposta de intervenções para o problema apresentado durante o desenvolvimento da tese, durante o D1 e o D2. Né? Se você seguir aquelas diretrizes, o que, como, onde, quem e as consequências, você tira numa boa os 200 pontos só dessa competência. Tá? Então essas são as habilidades. Tá? Língua portuguesa, impecável, show de bola. Eu sei o que é uma dissertação? Sei. Eu consigo pegar a série que eu gosto, a música, o filósofo preferido e colocar ali, fazer e construir minha dissertação em cima daquilo. Eu consigo juntar todas as partes e fazer uma argumentação bem estruturada? 4. 5. Eu consigo dar soluções para todos esses problemas? É isso. Essas são as competências do Enem. Então, agora para finalizar, eu fiz... Qual é o meu checklist?
Qual é o meu checklist? Então você vai fazer o seu checklist, né? Para ver se você está tirando, se você é um nota 10. Eu vou até colocar aqui, ó. Checklist. Qual que é o meu checklist? Então tá, vamos ver se você está tirando, se você é um aluno nota 1000, né? Você vai ter que se perguntar isso. Então, sou um aluno nota 1000 ou não? Então vamos lá. Eu estou focado? Ou estou preocupado com o mundo e eu consigo separar as coisas? Então, primeira coisa, coloca aí. Estou focado? Eu estou lendo? Eu leio todos os dias um pouquinho? Estou bem informado? Estou me informando? Estou sabendo me informar? Estou praticando? Prática. Estou seguindo as regras do Enem? Se eu estou travando a minha escrita, eu estou buscando destravá-la? Também isso é uma responsabilidade sua, não tem como escapar. Eu sigo as 5 competências? Segui as competências? Certo? E é isso, né? Eu coloquei, bom, são os 7 pontos da nossa conversa de hoje. É claro que alguns pontos foram mais extensos, né? Tá certo? Por exemplo, eu falei da dissertação em si. Eu falei também sobre disciplina, sobre perseverança também. Você precisa perseverar. Vai ter momentos em que você realmente não vai estar tão produtivo, vai dar aquele branco. Aqui no meu canal, na minha front page, que é Get Over Idiomas, eu tenho um vídeo falando sobre isso. O que eu faço na hora de se me der um branco, enfim, vários assuntos, né? Agora eu quero deixar vocês, que vocês comentem. Bruno, pode mandar seu comentário. Lilian também. Todos os alunos aqui presentes do Cônego, ou então do Carmela. Meus alunos também aqui de Arujá. Todos os assistentes aqui, todos os telespectadores, podem deixar aí a sua contribuição para que eu possa responder. Enfim. Né? E aí a gente pode também concluir, se vocês... Né? Obrigado, Tiagão. Grande Tiagão. Tiagão, grande assistente aí, né? É isso aí. Obrigado, hein, Tiagão. Espero que vocês tenham gostado. Depois vamos ver lá os comentários no grupo, né, também. Mandei a toda a galera do grupo, que está no grupo aulão de redação do Almeida lá, acho que tem umas 60 pessoas, né, Tiagão? Eu também mandei como é que eu posso dizer isso? Uns petiscos para vocês, né? Eu mandei para vocês também, quem quisesse receber dicas de inglês semanais, algumas pessoas me responderam, só responder a pergunta What's your name? Algumas pessoas responderam, né? E aí a partir dessa semana vocês já vão receber, pode continuar mandando, né? É só mandar my name is, pronto, acabou. Tá? Beleza. O Mil na redação vem. Continue mandando dicas. Nós da Escola Carmela iremos emitir um certificado de amigos da escola pela sua colaboração. Muito proveitosa aula. Obrigado, Tiagão. Show de bola. Show de bola. Beleza, não vamos desfazer aquele grupo não. O que você acha? Aquele grupo lá tá bem legal, tem umas 60 pessoas, né? Dá pra fazer um trabalho bonito ao longo dos meses aí, né? Tá certo? E é claro, se vocês quiserem saber mais sobre o meu curso de redação online, que tem, como eu disse para vocês, são 52 aulas. Né? Imagine tudo isso que eu falei, só que extremamente aprofundado. Mas eu adorei conhecer a escola, tanto vocês do Carmela quanto do Cônego. E se a gente pudesse se encontrar outras vezes, será maravilhoso. Obrigado, viu? A Lilian, obrigado. Temos aqui também participou a professora Janaína. Obrigado, professora Janaína. Valeu, hein? Eu adoro ter contato com os professores, adoro. São e sempre serão meus ídolos, né? Por isso que eu me apaixonei pela área de educação. Já estou na área das letras, já faz 17 anos. E na música, então, já faz
22 anos, desde os 15 anos de idade que eu dou aula de violão, dou aula de música, né? Acho que foi meu primeiro emprego, como professor de violão, inclusive. Com 13 anos eu comecei e 2 anos depois já estava dando aula, né? Espertinho, né? Então, quero mandar um abraço aí pro interior de São Paulo. Espero poder fazer essa atividade contra as escolas também, será maravilhoso. Né? Vamos manter o grupo. Por mim, a gente mantém aquele grupo lá e a gente vai trabalhando umas dicas de redação, né? Sem problema nenhum. E aí, Brunão? Brunão tá aí? Gostou, Brunão? Obrigado, viu, Bruno? Pela oportunidade, viu? De mostrar meu trabalho aqui. Parabéns a todos vocês aí que acordaram cedo para poder assistir a essa live barra aula, né? Eu vou deixar sim, na sua sim. Claro, vocês vão poder assistir sempre. Pode ficar tranquilo, eu vou deixar na minha timeline, tanto aqui no meu perfil pessoal como na página Get Over Idiomas também, tá certo? Inclusive quero agradecer porque a página já daqui a pouco vai chegar a 1.000 curtidas, né? Então isso é uma conquista. Né? Uma página de educação chegar a mil curtidas, eu estou bem feliz, né? Tá certo? Bom, gente, eu acho que eu vou ficando por aqui, né? Nessa live, mas a gente vai se falar sempre, né? Meu primeiro ano na área de letras, estou gostando muito. Lilian, parabéns, Lilian. Continua. Faz um encontro semanal, acho válido. E aí, o que vocês acham? Quem é que quer um encontro semanal aí? O que vocês acham? Dê a sua opinião aí, ô Brunão. O que essa galera acha disso, hein? Vocês concordam? Fazer um encontro semanal aqui? Semanal focado em tópicos. Como assim, Bruna? Como assim, minha querida? Fale. Explique um pouquinho mais. Querem sugerir? Sugiram já um tema aí, então. Vamos lá. Sugira um tópico aí. E aí? Primeiro tópico que aparecer aqui, a gente faz um encontro semana que vem, então, hein? Beleza, então. Fechou. Vamos falar sobre temas, então. Segunda-feira, mesmo horário, mesmo bate-canal? Mesmo bate-caverna? Segunda-feira? Segunda-feira, então, que vem. Então vamos fazer. Vamos marcar mais. Vamos marcar mais 3 encontros, beleza? A gente vai marcar mais 3 encontros. Tá, Bruno? Marcar mais 3 encontros. Introdução de redação, beleza? Então tá. Criatividade, tipos de escrita. Então tá. Tipo, possibilidades de temas. Criatividade. Nossa, eu adoro esse tema, é maravilhoso. Introdução de redação. Maravilha. Que tal o nosso último encontro for correção de redações aqui? Colocar a mão na massa, ensinar vocês a corrigir e se autocorrigir. O que vocês acham disso? Para fechar esse ciclo aí.
14 horas? 14 horas eu dou aula, Brunão. Tem que ser às 13, viu? Tem que ser às 15. 14 aulas eu já tenho aluno. Vamos marcar às 15, então? Segunda-feira que vem às 15? Temas de redação? Então vamos lá, vamos marcar. Temas de redação. Criatividade. Introdução de redação e o bônus. E como iniciar uma redação. Né? E o bônus de uma correção. Fazer uma correção aqui ao vivo, então, no último encontro, tá? Beleza? Então, beleza. Então, próxima, temas possíveis, criatividade, tipos de escrita, e vamos deixar... deixa eu ver aqui. E aí depois... introdução da redação, e aí no final eu faço uma correção, tá? Beleza? Então vamos ver, porque assim, 2 horas eu não consigo porque eu já tenho aluno, mas 3 horas dá, tá? 3 horas da tarde é tranquilo. Chamem a galera, vamos encorpar aí esse grupo, tá? Beleza? Então, depois aí a gente dá para marcar, vamos disseminar, me ajudem a disseminar aí, né, pra ter mais gente, né, pra dar uma bombadinha aqui, tá bom? Daí eu vou fazer até um banner, hein, fazer um banner, mandar pra vocês disseminarem aí. Beleza, Bruno? Se você quiser incluir novas escolas lá, tem como a gente incluir, ou então fazer outro grupo, um grupo por escola e tudo mais, tem como engrossar esse caldo aí? Aí a gente manda ver, tá bom? Então, segunda que vem, 15 horas, espero vocês aqui nos mesmos bate-canais, tá bom? De repente a gente também pode estender pro Instagram, não sei, vamos ver, né? E a gente vai falar então sobre possíveis temas de redação. Tá bom? Gente, obrigado, fiquem com Deus. Obrigado pela presença de vocês foram nota 10, Bruna pela contribuição, obrigado, a Rô também contribuiu, Lilian, professora Janaína, Bruno, Vitorino, todo mundo aí de Arujá e também do interior de São Paulo, um grande prazer estar com vocês, tá certo? Então, até mais, gente, valeu!